Vamos começar falando do Náutico, né? O Clube Náutico Capibaribe, que estreou aí no Campeonato Pernambucano neste sábado, né? Enfrentou aí o Petrolina nos aflitos e o Náutico estreou tropeçando em casa no Campeonato Pernambucano. Neste sábado, o Timbu empatou em 1-1 com o Petrolina nos aflitos. A equipe alvirrubra teve que correr atrás do empate após sair atrás do placar, com um gol aí do venezuelano Yonder Vargas. Após desperdiçar diversas chances, já no fim do segundo tempo alcançou a igualdade com o Cauã Maranhão. O primeiro tempo, o Náutico começou a partida de forma intensa, criando duas chances claras de gol nos primeiros 2 minutos. Com o passar do tempo, o ímpeto inicial foi diminuindo, enquanto o Petrolina começou a equilibrar as ações em campo. Apesar disso, o Timbu ainda mantinha um leve domínio, quando em uma falha conjunta entre a zaga e o goleiro Douglas Borges, Yonder Vargas aproveitou para abrir o placar para os visitantes. Após o gol, o Petrolina reforçou seu sistema defensivo e conseguiu neutralizar as investidas alvirrubras. O Náutico, por outro lado, enfrentou muitas dificuldades na criação de jogadas, com erros frequentes de passes e pouca presença na área adversária. No segundo tempo, o Náutico começou forte novamente, partindo ainda mais para cima do Petrolina. O time visitante, no entanto, se concentrou em se defender, praticamente abdicando do ataque. Assim, suportou a forte pressão alvirrubra até o fim da etapa final. Cauã Maranhão levou o Timbu ao empate aos 41 minutos de cabeça. O alvirrubra ainda partiu para a última pressão, mas não conseguiu a virada. O Petrolina foi quem acabou tendo a chance de contra-ataque, mas Douglas Borges salvou o Náutico. Pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, o Náutico recebe o Jaguar nos aflitos, quarta-feira, às 8 da noite. Já o Petrolina segue na capital e enfrenta o Santa Cruz, quinta-feira, às 8 da noite, no estádio do Arruda. Então, o Náutico tropeçou, né, Zé? O Náutico tropeçou, começou com um jogo muito propositivo, tentando furar, né, aquele bloqueio do Petrolina. O time do Petrolina é um time bem treinado, um time bem organizado para as condições dele, e deu trabalho. Agora o Náutico foi intenso. O Náutico foi intenso, agora não teve muito objetivo, né? O Náutico não teve muito objetivo, o Náutico martelou, só que parou no bom goleiro, né? Um bom goleiro, que agora me foge o nome dele, do Petrolina. Né? É um goleiro, ele é das Minas Gerais. André Lucas, ele é você vê, Santa Cruz com problema de goleiro, o Náutico também com dificuldade de goleiro, aí o Petrolina acha esse rapaz, né, que mostrou realmente, porque normalmente é assim, o goleiro aparece muito quando a defesa é bombardeada. E foi o caso dele. O Náutico insistiu em algumas jogadas e ele foi muito importante, né? Fez defesas difíceis, e só que depois dos 40 minutos o Náutico conseguiu, em um escanteio, né, uma bobeira da defesa, né? O jogador do Náutico cabeceou a bola praticamente debaixo do gol, né? Inclusive o treinador do Náutico e jogador do Náutico falaram que isso era jogadas ensaiadas, né? Jogada ensaiada, que eles treinam lá nos aflitos, lá no CT, e deu certo, né? Dos males o menor, estava perdendo de 1-0, conseguiu um empate. E quem lamentou bastante foi o treinador do Petrolina. Inclusive, ele é português, né? Mas um estrangeiro, né? É um português que falou que realmente não podia ter levado aquele gol. Sacramento, né? Levou aquele gol, né, já no apagar das luzes. 41 minutos. 41 minutos, mas Petrolina jogando fora de casa, conseguiu um ponto e vai aí somando, né? Tem um jogo muito difícil contra o Santa Cruz. Teoricamente,
difícil, mas está aí, né? Essa rodada foi uma rodada bem interessante, porque ninguém disparou, a não ser o Maguari, que foi o único que ganhou a sua partida, ganhou na rodada. O Petrolina nunca venceu o Náutico aqui nos Aflitos, e o Náutico, desde 1900 e lá vai bolinha, 30 e poucos, que o Náutico não perde na primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Ainda falando do Náutico, né, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje às 11 horas o Náutico perdeu para o Flamengo de São Paulo por 1-0. O jogo foi lá em Guarulhos e o Náutico está eliminado aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi decidido nos pênaltis, né, nos tiros livres direto. O do Náutico foi 1-0. Perdeu 1-0. Foi, no caso, foi o Santa Cruz que Santa perdeu. e Sport foram nos pênaltis. Não, o Sport passou. O Sport passou, né? o Santa Sport perdeu. Passou, o Santa Cruz perdeu. Realmente, o Náutico levou um gol, bem lembrado. O Náutico levou um gol já no final, 40 minutos também. Né? Fez um gol aqui no Petrolina aos 40, mas lá na Copinha levou aos 40 minutos. Né? Mas a Copinha é assim, a gente, toda vez que um time pernambucano vai disputar, a gente vai ver até onde vai. No caso do Sport, agora vai esperar Palmeiras ou aí um time de referência. O nome de um time estranho. É o que foi do mesmo grupo dele na primeira fase. Coração, brotou o esplendor.